Bora lá, Vini, começar esse bate-papo nessa manhã de quarta-feira com você. Quero saber sobre esse rolo que deu aí entre o cantor Geraldo Azevedo e o general Hamilton Mourão. E também o Haddad, que entrou no bolo aí. Pois é, a coisa é grave. A coisa é grave porque acabou sendo aí uma acusação infundada, né? Tanto do Geraldo Azevedo, o cantor Geraldo Azevedo, como do Haddad contra o general Mourão. O que acontece é que no último sábado, num show no interior da Bahia, lá em Jacobina, o Geraldo Azevedo fazia ali um discurso para o seu público contra a candidatura de Jair Bolsonaro, até aí tudo bem, né, dizendo que a candidatura de Jair Bolsonaro representava ali uma incitação ao ódio, à violência, à tortura, e aí relembrou também que foi, na época da ditadura militar, ele próprio preso e torturado 2 vezes, né? E aí ele diz, e esse general Mourão aí era um dos torturadores. Esse general Mourão era um dos torturadores. Aí ontem... Aí ele olhou no calendário. Aí a gente vai chegar nessa parte aí. Aí ontem, durante uma sabatina também, para o jornal O Globo, o candidato do PT, Fernando Haddad, replicou essa fala aí do Geraldo Azevedo, né? Porque ele dizia uma fala ali sobre o Jair Bolsonaro ser um cara que não tem muito prestígio até no meio militar, mas o general Mourão é outra história. Ele falou isso que nós vamos ouvir agora. Uma figura completamente desimportante no meio militar. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Aí o que acontece, Edgar? Esse episódio do Geraldo Azevedo aconteceu em 1969, quando ele foi preso aí pelo regime militar. Em 1969, o general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, tinha 15 para 16 anos e só entraria para o exército em 1972, ou seja, impossível, né, que o Mourão fosse aí um dos torturadores de Geraldo Azevedo. Obviamente que ele se confundiu, foi um erro. Agora, isso ainda mais replicado por um candidato à presidência como Fernando Haddad, uma acusação, acaba sendo ainda mais grave, né? Você não pode falar assim sem uma checagem dos fatos, ainda mais com uma sabatina como a que ele fez para o jornal O Globo. Depois até veio também a desculpa, né, do Geraldo Azevedo por uma nota oficial, dizendo que realmente ele se confundiu, que ele reforçava as teses dele sobre a candidatura do Bolsonaro ser uma candidatura que reforce aí um apoio à ditadura, mas que realmente não era o Mourão um de seus torturadores. E o Haddad também, quando questionado sobre isso, disse o seguinte: não, olha só, eu apenas disse o que o Geraldo Azevedo falou. E eu também sou solidário ao que ele sofreu, apesar de não ter sido pelas mãos do general Mourão. E eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô pagando empresas pra divulgarem fake news. Aí já entrou também naquela outra história, né, das denúncias contra a candidatura do Bolsonaro. Mas acabou replicando uma inverdade, o que também algo que o Haddad não pode fazer, né? Um descuido, né, Joel? Uma derrapada braba aí na campanha, talvez tudo indique por uma ansiedade já em replicar uma notícia que, né, desfavorável. Qualquer coisa que seja desfavorável para o adversário, né? Uma irresponsabilidade, na verdade, uma irresponsabilidade bastante grave. Né? Acusar alguém de ter torturado não é um mero equívoco, não é uma coisa simples, uma coisa leve, é uma acusação muito grave de um crime hediondo, de um crime contra a humanidade. O PT, muitas vezes, ou o Haddad, acaba se pensando a si mesmos, os defensores, muitas vezes veem a si mesmos como a gente está do lado do bem, a gente está contra a ditadura, contra a tortura. Portanto, a gente não precisa ter cuidado nas nossas acusações, a gente pode sair falando o que der na telha, porque a gente está defendendo a coisa boa contra o lado do mal. Isso é uma mentira. E é esse tipo de mentalidade que leva a injustiças graves serem cometidas como essa. É óbvio, o Bolsonaro, por exemplo, tem muita coisa a ser atacado de verdade. Olha as falas dele defendendo a tortura, por exemplo. Aí sim, aí você pode dizer que frontalmente ele afirmou isso e defende isso. Agora, você acusar alguém inocente de algo só porque você acha que você tá ali do lado da virtude, portanto você pode ser irresponsável nas suas palavras, isso é uma mentira. Não existe lá, ninguém tem direito de fazer isso. Então realmente fica aí. Espero que não sei se cabe falar em aprendizado, né? Não sei até que ponto isso mude qualquer coisa aí, mas é grave e cabe pensar, será que cabe algum tipo de consequência, de sanção? Então, deixa eu trazer até aqui agora, Joel, o lado do general Hamilton Mourão, que disse que
essa declaração aí, tanto do Geraldo Azevedo também como do Haddad, cabe processo, né? Cabe um recurso. A gente não sabe se ele realmente vai entrar ou não com o processo, mas ele tem pensado assim. Ele falou, não pode também um cara falar uma inverdade lá e um candidato à presidência da República comprar isso. As coisas têm que afirmar ser... como se fosse um fato, né? Afirmar como se fosse um fato. E aí diz também que o Haddad está espalhando aí fake news. Vamos ver o vídeo do Mourão. Vejam o grau de mentira, o grau de estupidez, o grau de incoerência dessas pessoas. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Aliás, ele não consegue discernir porque a mentira faz parte da vida dele. Tá aí, então a fala do Hamilton Mourão, repudiando aí as declarações de Geraldo Azevedo e de Haddad, dizendo que também cabe aí um processo, cabe um recurso sobre essas falas, Edgar.